Olá, chegamos mais um episódio do nosso Jesus Pode. E hoje, como todas as semanas, temos aqui duas convidadas muito especiais. Nós vamos receber hoje Eli Freitas, uma escritora, uma mulher que tem mudado e registrado a história de muitas pessoas. Uma empreendedora que tem caminhado e se posicionado na presença de Deus. Algo extraordinário. E junto com ela, nós vamos receber Bianca Toledo, uma história de milagre e transformação. Aprendizado dia após dia com a história dessa mulher. Então, você que está aí, fique ligado, não saia da frente, da tela do seu computador, se você estiver assistindo. Não desligue o telefone, não desligue aí o seu carro, porque é um episódio de podcast para você acompanhar para onde você estiver. E antes disso, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem, que uma vez que você compartilha essa mensagem, você ajuda as pessoas a propagarem a palavra de Deus. Não é só esse podcast, mas é a mensagem que essas mulheres vão trazer e tudo que o Espírito Santo vai fazer da vida dela. Então já começa a se inscrever e depois também já se inscreva no @ delas. E para começar, eu quero nada mais, nada menos presenteá-las com a nossa patrocinadora, que é a Sobrancelhas. É um presente muito especial dessa marca, que tem Obrigada. atravessado nações, tem feito história, o Senhor tem feito muitas coisas. Incrível. Aí nós temos o meu devocional do empreendedor, onde nós trazemos histórias e mensagens de reflexões, onde sua casa e sua empresa é o seu maior ministério. Glória a E Deus. os nossos produtos da nossa linha skincare, que vocês vão experimentar e não tem nada igual. Esse é sucesso, Muito todos os bom, nossos muito produtos. obrigada. Depois vou ensinar vocês a usarem. Luzia, é uma E é alegria estar aqui excelente. com você, um privilégio, Amém. uma honra. Eu creio que não existe alegria maior do que falar a respeito de tudo que Jesus pode. Uau! Ele pode todas as coisas. E se nós estamos hoje aqui, é porque Deus tem um propósito lindo para a vida da mulher e Ele pode restaurar qualquer mulher. Ele pode resgatar, reconstruir, restituir qualquer mulher. E nós somos prova viva disso. Então, falar de tudo que Ele pode é lembrar as mulheres que estão nos assistindo que não existe nada que é impossível para Ele. Não existe passado que te impeça de recomeçar, de renascer, de prosseguir. Não existe julgamento, não existe pressão social, não existe machismo, não existe absolutamente nada que possa impedir o que Deus preparou para a vida de cada uma de nós. Amém. Porque E você é a prova disso, né, Bianca? Jesus pode nos renovar a cada manhã para que a gente possa transformar aquilo que vem para nos destruir em ferramentas, em fontes de unção, em motivos de glorificar o nome dele, em tardes como essa, onde a gente pode mostrar cicatrizes que apontam para tudo que ele pode curar dentro de nós. Amém, amém. Elis, minha querida. É um prazer estar aqui com você e você que aí acompanha o Jesus Pode. Eu tenho uma pergunta. Jesus pode? Realmente você acredita que Jesus pode entrar na sua vida, fazer total diferença? E se ele está na sua vida, de fato transformar em todas as áreas? A gente vai estar aqui, né, falando sobre o que Jesus pode, Provando que Jesus pode, né? provando que ele pode e o que ele já fez nas nossas vidas, né? Que eu acredito que é isso. É isso. Todos nós geramos um testemunho. Uau, é isso. E E falando em gerar em testemunho, Bianca, conta um pouquinho pra gente, para essas pessoas de casa. Muitas pessoas já conhecem, mas o quanto Jesus te ama, né? E você é essa prova viva desse testemunho gerado desse milagre. Conta um pouquinho pra gente da Bianca antes da doença e o que mais você acredita que te fez estar aqui hoje? Olha, quando me perguntam como que é ressuscitar, né? Surgem inúmeros questionamentos. Por que Jesus te curou e outras pessoas às vezes não são curadas? O que tinha de diferente na sua vida que você mereceu ressuscitar? E eu falo, gente, absolutamente ninguém merece. Eu nunca mereci. Deus me escolheu porque a Bíblia diz que Ele escolhe os que não são
para confundir os que pensam que são. Ah. E o milagre que Deus fez na minha vida é uma prova de misericórdia. Ele estava nos dando uma chance de conhecer mais sobre o coração dele, o coração generoso, o coração que não nos olha superficialmente. Eu digo que ele não iria curar meu corpo se não fosse para curar minha alma em seguida. Deus me deu uma chance de reviver porque eu tinha muito para aprender. Eu precisava aprender a ser feliz e com 30 e poucos anos eu não sabia. E eu amava o Senhor profundamente, como amo hoje, e vivia o ministério há 15 anos, mas apesar de todo o amor por ele, todas as experiências sobrenaturais que eu tinha, a minha alma ainda carregava muitas marcas de uma infância cheia de traumas, de uma família não cristã. Então, eu creio que Jesus, ele poderia ter me levado, porque com certeza na eternidade eu estaria muito mais feliz do que voltando. Mas quando ele me trouxe de volta, foi para dizer: eu não quero só te dar a vida eterna, eu quero te ensinar o caminho da vida abundante. Você merece ser amada, você merece. As pessoas não sabiam o que eu vivia no secreto, mas eu vivia uma história de vida emocional muito sofrida, de muito abuso, de muita traição, de uma autoestima muito destruída, complexo de inferioridade, né, uma obesidade crônica, uma compulsão, uma necessidade de se sentir pertencente. Então, Deus me deu a chance de entender que não é simplesmente estar numa igreja, é necessário uma intimidade com o Espírito Santo ainda maior. E às vezes é na situação mais difícil, é no meio de uma tragédia, é no meio de uma enfermidade sem cura, que você se desarma para encontrar verdadeiramente com Ele e começar essa jornada que depois eu comecei há 14 anos, que é de reconstrução de identidade verdadeiramente. Não é só ser útil na igreja, porque às vezes a gente conhece Jesus através da igreja, e isso é maravilhoso. Mas a gente quer se ressignificar sendo útil para a igreja. E às vezes você mergulha ali num ativismo, numa necessidade de querer ser útil, mas na verdade você não cria a intimidade que vem antes da utilidade. Não. E aí você vai postergando a sua cura. E eu falo que o inimigo usa os nossos traumas, muitas vezes, para tentar interromper o nosso ministério e impedir o nosso legado. E isso já aconteceu comigo algumas vezes. Mas Deus permite situações assim para que a gente cresça em autoridade, em maturidade e possa ter esse repertório que vai inspirar as próximas gerações. Porque os últimos dias, a Bíblia diz que serão os dias mais desafiadores de todos os tempos. E eu falo que hoje, para você ser embaixador do reino de Deus, hoje, para você ser alguém que realmente governa no reino, você tem que ter uma alma muito curada. Senão você não suporta o engano dos últimos dias, o nível de tentações dos últimos dias, as seitas, heresias, tudo que está rodeando a gente, né? Muitas vezes a falsa religião. Então, a saúde mental, hoje, é uma coisa tão falada, mas a palavra de Deus, ela é o maior manual que existe de construção de mentalidade realmente curada, equilibrada. Eu precisava viver isso. E foram quanto tempo de hospital? Olha, eu estava com 8 meses de gestação, meu intestino rompeu por uma complicação da bariátrica. E eu fui para o hospital achando que estava em trabalho de parto, mas eu estava vomitando já um líquido fecal. Meu intestino necrosou e na noite anterior eu tinha escrito uma carta para Deus. E nessa carta para Deus eu disse: Senhor, tem 15 anos que eu te sirvo. O Senhor já me deu tantas promessas, tantas visões. Eu sempre fui tão sensível para o mundo espiritual. Eu me entreguei por completo. Eu estava recém-casada e eu falei: por que eu esperei tanto para me casar e me casei com uma pessoa que me faz tão mal? Eu não conseguia entender, porque eu achava, e acho que a maioria das pessoas acha, que a partir do momento que você entrega a tua vida a Jesus, ele simplesmente não vai deixar mais nada dar errado, como se nós fôssemos marionetes e não tivéssemos nossas próprias escolhas. Então eu falei: Senhor,
Eu não sei aonde que eu errei a rota. Às vezes é uma pequena decisão que te tira totalmente do propósito. Eu falei, faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da tua vontade. Eu fiz essa carta antes de dormir. No dia seguinte acordei, passando mal, meu intestino rompeu durante a noite. Eu cheguei no hospital, já fiquei inconsciente porque eu broncoaspirei o vômito e acordei meses depois. E durante esses meses em coma, o bebê nasceu, graças a Deus ileso, mas eu tive uma septicemia com falência múltipla de órgãos. E é o único caso na ciência até hoje de falência de todos os órgãos por 4 meses e meio, ligado em máquina, passando por 300 transfusões de sangue, foram 2 paradas de 18 minutos, fiquei 18 minutos morta, com lesão neurológica, dezenas de cirurgias abdominais. Então foi algo que chegou no limite, passou do limite do que a ciência consegue explicar. E durante o coma eu tive muitas visões e eu via uma disputa pela minha vida. Mas eu tive uma experiência na UTI onde Deus disse, eu te restaurarei por completo, para que eu te envie ao mundo todo e você diga quem eu sou. Era como se Deus estivesse dizendo, as pessoas falam muito de mim, mas elas não entenderam ainda quem eu sou. Eu estou acima das religiões. E quando eu vi meu corpo, depois que o Senhor me ressuscitou e eu comecei a ver as fotos, o Senhor disse assim, a minha igreja está com falência múltipla de órgãos. Não existe conexão, ela está infeccionada. Mas eu estou pronto e eu preciso que você me ajude a curar minha noiva. Eu via o Senhor Jesus dizendo, eu te trouxe de volta para dizer que eu estou voltando. E aí eu via como se fosse um altar e o noivo lindo, cheiroso, sabe? E a noiva em coma. E o Senhor falou assim, chegou o tempo de anunciar a minha volta. Porque assim como eu fiz com o seu corpo, eu vou fazer com o meu. E eu creio que chegou esse tempo, onde o Senhor está agindo fora das 4 paredes. Hoje a ciência prega, você vê a neurociência provando o poder da oração. Então, literalmente, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E se for necessário trazer os mortos à vida para isso, o Senhor fará, através de livros, músicas, palestras, negócios, sobrancelhas. Aonde houver uma mulher, e agora trazendo para a nossa realidade, com uma voz que anuncia que Jesus pode, ali começa uma nova história. E o Senhor restaura esse organismo vivo que somos nós, para que a gente possa manifestar o amor dele aonde a gente estiver. Meu Deus, que coisa mais linda, né? Você olhar e ver você falar, né? Essa paz, que é a paz que excede todo entendimento, né? Em meio a toda a turbulência, em meio E a todo o nunca vai ser fácil, sofrimento, né? porque o inimigo se levanta quando ele encontra uma mulher que tem uma voz. Ele não se conforma. Acontece que ele esquece que tudo que ele fizer para silenciar uma mulher, se essa mulher for cheia do Espírito Santo, o Senhor vai reverter em impulso para que essa mensagem chegue ainda mais longe. Uau, não tem nada, né? Não tem nada que calhe a voz de Deus. E algo que o mundo espiritual é muito claro, né? A nossa luta não é contra a carne, ela é contra o espírito. A palavra de Deus diz isso. E impressionante que os estudos trazem isso, né? A ciência traz isso, que toda mulher, essa questão do gerar, do trazer e dar a vida, o inimigo ele vai atacar em alguma área. Sim. Então a gente vê a fragilidade e ele busca uma fragilidade para atacar, porque Sim. ele sabe que ela já foi forte o suficiente para gerar a vida. Então se ele intentar somente contra a vida dela, não vai ser o E suficiente. eu era estéril. Olha. Eu era estéril, Senhor Jesus. Eu tinha uma endometriose muito grave, já tinha feito cirurgias na adolescência e eu não podia ter filhos. Então, o José já era uma resposta ao meu clamor, porque eu sempre fui muito maternal. E eu falava, Deus, eu não posso sair daqui sem ter vivido isso, sem ter tido um filho. Então, era um clamor muito profundo do meu coração. Hoje, graças a Deus, a minha vida
eu vivo um momento de muita plenitude. Eu sou muito feliz no meu casamento, na minha família, na minha maternidade. Mas, durante um tempo, eu tinha uma condução mental muito desastrosa, que era a sequela de traumas que eu tinha vivido. Então, eu entendo que não só conhecer tudo sobre Deus vai te levar à plenitude, nós precisamos conhecer tudo sobre nós também. Foi isso que me fez, mesmo depois de ser pastora, entrar numa jornada acadêmica, nas pós-graduações em psicologia, em psicanálise, porque eu falei, Senhor, a nossa mente, às vezes, ela é tão complicada que ela estraga o que o Senhor preparou para nós. É o ser mais A precioso e gente se importante sabota. depois de Deus, criado por Deus, é a mente. Então, eu creio que chegou esse tempo de viver o evangelho completo, que é no corpo, que é no espírito, mas também na nossa alma, sabe? Para a gente reaprender a fazer escolhas certas, a colocar limites, A lidar com as armas corretas, né, dentro dos a ter ataques. equilíbrio, né? Domínio próprio. Essas mulheres que são salvadoras demais, a Mulher Maravilha, tudo isso eu já fui. E eu falo que não adianta redecorar a gaiola. Você tem que sair dela. Então, enquanto você não sair, você pode mudar de igreja, você pode mudar de religião, você pode mudar de cidade, você só está redecorando a sua gaiola. Mas Jesus diz que aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então, é o tempo de abrir a porta das gaiolas e dizer, vamos tomar coragem de voar, porque o Senhor não vai deixar a gente cair. É tempo de ser livre. Elise, o seu olhar, né, vendo essa história da Bianca, hoje você cuida de muitas mulheres, né? Como que foi para você chegar nesse momento de cuidar? Como que você olhando para uma situação dessa, no mínimo já tá passando 10 livros na sua cabeça, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, histórias. Sou apaixonada por histórias, porque eu acredito que a maior história é a de Deus com o homem, e onde ele envia Jesus. Jesus pode transformar a nossa história, né? E a cada história que eu sento para ouvir, para mapear, hoje como mentora, não só de mulheres, mas Muitos empresários. exatamente, pessoas de todas as esferas, né, da sociedade. Então, eu vejo o quanto a história, a nossa história, tem tudo a ver com o nosso propósito, com aquilo que a gente carrega, né? Quando se fala de livros e de histórias, eu sou a menina que não podia ter livros. E hoje eu tenho um ecossistema, né, Conta um todo pouquinho de pra gente, porque eu livros. achei isso o máximo, né? Então, eu muito pequena, eu sempre amei os livros, né? E meu pai nunca podia comprar. Para você que está aí, não está perdido. Ah, eu vivi o tempo todo na escassez, nunca tem a oportunidade para mim e tal. Você precisa chegar a um lugar, precisa buscar a verdade a seu respeito. A verdade tem um nome, é Jesus, e ele pode transformar a sua história. Então, eu nasci, né, sou a 11ª filha de um casal de analfabetos que tinham 15 filhos. Eles tiveram 15 filhos e mais netos e agregados. Então, eu cresci no meio, literalmente, de uma escassez muito grande. Eu me lembro que aos 7 anos, nós morávamos em um rancho e o rancho pegou fogo e a gente ficou só com a roupa do corpo. Então, nós passamos de dormir em um galinheiro que foi desocupado para nós, até muitas, mas foram inúmeras situações de escassez. E eu amava os livros, então eu pegava o livro emprestado da escola, de alguém, de um amigo, de um colega, e lia. E eu comecei a viver a história dos livros. Eu comecei a acreditar que a minha história poderia ser como as histórias que eu lia nos livros. E eu comecei a desejar isso, desejar uma vida diferente, uma vida nova. E eu comecei a criar imagens mentais que hoje, é claro, a gente entende, né, que é o poder da imaginação de acessar o Kairos. Mas naquele momento ali, eu vivia uma vida completamente refugiada,
porque eu era, inclusive, mal interpretada pela minha família. Porque eu vivia mais as histórias dos livros do que a minha realidade. Gente, que coisa linda. E eu acredito que era, de fato, uma fuga da realidade, né? Eu nunca me conformei com a escassez, nunca me conformei com aquela situação. Eu era católica, meus pais eram católicos. Eu fui para o convento muito cedo. Passei a minha adolescência no convento, 4 anos, Olha, isso eu não dos sabia. 14 aos 17 anos, e retornei, mas uma pessoa que buscava a verdade. Eu não sabia como encontrar. O meio em que eu vivia era muito distante da verdade, porque a escassez, Deus não está na escassez. Deus não está. A escassez é uma prisão de segurança máxima, onde te distancia da sua herança. E eu, naquele momento, mas eu só muito depois eu entendi que aquilo fazia parte do meu treinamento para as pessoas que eu ia impactar. Mas eu nunca me conformei em estar lá e em acreditar que eu poderia fazer parte daquele ambiente, porque eu não me conformava com aquele ambiente. Eu não acreditava que aquilo era de fato para os seres humanos. E depois, né, aos 45 anos, depois de chorar por 1 hora sem parar, eu me levantei e fiz uma promessa para mim. Eu disse, eu olhando no espelho, eu disse: mulher, você vai ser feliz. Ó, Eu estou te uma revolta que prometendo, mudou a sua história. você vai ser feliz. A partir dali, eu fui me conhecer. Primeiro ato, né, primeira tarefa que eu fiz foi comprar um curso de inteligência emocional do Augusto Cury, Gestão Amo. das Emoções. E eu comecei ali a consumir aquilo, eu entendi janelas traumáticas, janelas lights, neutras e tal. Eu entendi, nossa, tem muita janela traumática na minha vida. Eu falei, como agora, né? E eu sempre fui assim, eu aprendo algo e eu transbordo. Eu aprendo e eu pratico. Então, eu comecei com os alunos, que eu era coordenadora de uma escola, eu coordenava uma escola com quase 1.000 alunos. Então, comecei a transbordar na vida dos alunos. E eu comecei a enxergar transformação na vida deles. Eu falei, então funciona esse negócio. Vou aplicar comigo e vou aplicar com eles. E a partir dali, as coisas começaram a vir, porque quando você decide, Deus não vai fazer por você, porque Ele já Exato. fez. Então é você que vai sair do seu lugar e dizer: eu preciso fazer algo por mim. Como a Bianca bem disse, né? Nós precisamos nos conhecer. Eu já tinha experiências com Deus, mas eu não me conhecia. Era zero inteligência emocional, né? Passei por um relacionamento disfuncional por 16 anos. E ali eu estava destruída, 23 quilos acima do meu peso, 36 dias de urticária que deformava o meu corpo. E eu tomei um posicionamento, né, de mudança, iniciei essa transformação, mas eu me vi assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Mas nesse dia que eu me levantei e fiz uma promessa para mim, que eu ia ser feliz, eu comecei a mudar o rumo da minha história, né? E ali, em 5 anos, eu mudei completamente o meu ciclo de amizades, mudei os meus interesses, comecei a estudar sobre mim mesma. Eu descobri um evangelho que eu não conhecia, o Evangelho do Reino, porque por 45 anos eu conheci o Evangelho da Salvação. E que bom que eu conheci Jesus nisso. Mas eu não conhecia o Evangelho do Reino, que era o que Jesus pregava. Então, Jesus pode Uau. te resgatar, né, para que você tenha relacionamento de intimidade com Ele. E o que, de fato, mudou a minha vida foi realmente ter um encontro com Deus, o Pai. Eu conhecia Deus, mas eu não conhecia um Pai. Meu Deus. Isso que você falou é muito importante, né? Eu decidi, eu quis, porque eu conhecia, mas até então. Eu falo que a salvação, ela é um presente, o Senhor já nos deu, mas cabe a nós acessar ou não. É como esse presente, eu entreguei para vocês. Eu dei, tá aí. Mas se vocês vão levantar e levar embora, só cabe a E vocês. usar. E usar, só cabe a vocês. Então,
Lá em Deuteronômio, ele é muito claro. Ele vai te dar as regras, ele vai te dar a opção da vida e da morte. Escolhe. Né? Dentre dessas, você escolheu viver. Você, a sua vontade de viver, a sua força foi tanta que o Senhor, sabendo o que ele podia fazer através da sua vida, te ressuscitou. E é Quão grande é os planos interessante, de Deus, né? tão interessante, Luzia, porque quando você decide levantar, como aquele cego que decidiu deixar a capa e se levantar e ir atrás de Jesus, porque Jesus é a verdade. Então, você quer descobrir qual é a verdade sobre você, sobre a sua história, você precisa se encontrar com Jesus. Mas não é de uma maneira religiosa, como se Ah, prega na sim. igreja, e está tudo bem por isso. Eu Uhum. estou dizendo que é de fato, um encontro com Jesus, como o Saulo que se É transformou em isso. Paulo. É ver o Senhor, é se encontrar face a face com Ele, com a verdade, e dizer: Uau, agora sim eu sei. E aí, quando você se encontra com Jesus, ele te revela o Pai. E quando você se reconecta com o Pai, você descobre quem você é. Filho amado de Deus. E a partir do momento que você se vê como você realmente é e ativa essa identidade real, o seu propósito é Claro. clarificado. E aí então toda a sua história começa a fazer sentido. As peças começam a se juntar e a imagem do seu propósito, ela está diante de você. Uau. Nós só viemos aqui na Terra por um motivo. Nós temos um propósito individual e um propósito coletivo estando aqui na Terra. Mas nós só viemos aqui por um motivo: para que a verdade seja espalhada através da Através de nossa nós. história, através de nós e através da nossa voz. Né? Então, para isso você precisa conhecer e ter clareza dessa mensagem que você carrega. E continuar declarando isso, né? Como exemplo de Paulo, continuar tornando o nome de Jesus conhecido, apesar do espinho na carne. Existiu o Sim. espinho, existiu em como. Todos nós temos uma fraqueza, todas nós temos um espinho na carne. A diferença de nós para Paulo, que muitos de nós, quando o espinho, quando a gente pisa e a gente sente a dor do espinho, a gente quer parar. E ele continuou apesar disso. E é isso que é a diferença de mulheres, de pessoas, de cristãos que continuam se posicionando, porque às vezes a gente vê pessoas como vocês, mulheres de Deus, aqui, dando testemunho, palestrando, trabalhando, escrevendo livro, as pessoas olham e acham assim, já passou, não dói mais. Não tem mais nada que incomode, não tem mais nada que confronte. Isso não é uma verdade. Todos nós lidamos com desafios. Todos Eu, nós cos- lidamos com situações que precisam ser resolvidas diariamente. eu costumo dizer que a árvore, ela, em cada estação, ela dá novos frutos. E tem frutos verdes, eu chamo de amoras. Eu gosto de chamar de amoras porque me traz uma memória afetiva positiva. Mas no mesmo galho, da mesma amoreira, nós temos amoras verdes, avermelhadas e maduras. O fruto maduro é aquela área da sua vida, da minha vida, que está pronto para oferecer e que será doce no paladar do outro. Também o fruto maduro é aquele que está pronto para multiplicar, que carrega a semente. Agora, as amoras verdes são áreas das nossas vidas que são da mesma espécie, são boas, mas não estão prontas. Então, durante a sua jornada aqui, nós sempre, como árvores frondosas e frutíferas, em cada estação da nossa vida, nós vamos ter amoras verdes, avermelhadas e maduras. Então, não é porque a Bianca ressuscitou, e que lindo, para mim, é um dos testemunhos mais lindos da Para mim também. humanidade. Mas não é porque ela ressuscitou que ela não tem amoras verdes Exato. na próxima estação. E não é porque a minha vida foi transformada, eu vivi em 5 anos o que eu não havia conhecido em 45 da minha história. Quando eu digo como Gálatas 1 diz, e Paulo, na pessoa de Paulo, Paulo dizendo, quando aprouve ao Senhor, e eu vinha no carro falando quando aprouve ao Senhor que revelar Cristo em mim, aquele que me chamou antes do ventre da minha mãe. Então tem um tempo para que Cristo seja revelado em nós e tem Sim. um motivo. Mas nesses 5 anos que eu vivi, minha vida foi transformada, né? A gente fez ali, conseguiu bater
multimilhões, nós conseguimos dar a volta por cima. Eu encontrei a plenitude, de fato, da vida. Eu encontrei a verdadeira felicidade. Eu, de fato, me tornei uma mulher plena. E eu ainda digo mais, eu consegui entender o meu chamado de transbordar na vida de milhares de pessoas. E hoje, como mentora, palestrante, né, assim como a Bianca, a gente está numa nova fase aqui, Sim. né, de expansão aqui nos Estados Unidos. E nesse momento de expansão, é uma nova estação, com amoras verdes, avermelhadas e maduras. Então, enquanto estivermos nessa jornada aqui na Terra, é aprendendo, é amadurecendo, é transbordando, é dando fruto, multiplicando e gerando novos, né, novos recomeços. Então, É como o eu povo penso. olhava para o rei Davi e pensava assim: ah, ele venceu Golias, agora a vida dele é fácil. Mas eles não imaginavam o que era vencer Saul. Para cada etapa da sua vida, você vai ter um inimigo mais robusto, porque você está se preparando. Meu filho fala assim: mãe, você tem muita sorte, você não tem semana de prova, você não tem aula segunda cedo. Então, ele não faz ideia dos desafios do adulto. Ele olha para aqueles que ele acha que são grandes para ele. Então, para cada estação da nossa vida, o Senhor vai, na verdade, nos apresentando os confrontos que são proporcionais à maturidade que a gente já alcançou. Nunca vai ser fácil, muito pelo contrário. Até porque a resistência vem, como na musculação, para aumentar a sua força. E esta força, Bianca, essa questão, o inimigo, porque eu tinha medo, tá? Isso me assustava quando falava assim, você vai ter um inimigo mais, né, mais Forte. potente, né? Vamos dizer assim. Eu falava, então, não quero avançar, não, não quero enfrentar o inimigo mais forte. Mas você se esquece de que você está mais forte, você está mais madura. Sim, E essa maturidade dá uma garantia de que você já é vencedor. E essa maturidade também gera confiança, sim. né? Tiago fala, eu tenho por grande gozo passar por várias provações, né? Então, porque isso produz em você tudo que precisa produzir para que você Tem o fruto esteja em você. preparado, né? Então, estar Sim. preparado para o próximo gigante significa que eu estou avançando no meu chamado e eu estou levando mais gente. E se você Porque não avança, você entra naquela estação que você começa a se sentir inútil. Sim. A sua vida começa a andar em círculo, você não sabe o que está acontecendo, você é tomado por um vazio. Várias pessoas mentoradas chegam e falam: não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou vivendo um desânimo, eu estou vivendo um vazio, tem alguma coisa, eu estou fraca. Eu falo: porque você não quer avançar. O senhor já falou o que você tem que fazer, o senhor já disse a posição que você tem que tomar e você não tem coragem para avançar. Enquanto você não der o passo, você não avançar, você vai continuar dessa forma. E o nosso Deus é um Deus de continuidade. Quando a Bíblia diz que ele completa toda a boa obra que ele começou, ela Toda está boa dizendo obra. que, voltando aqui para Davi, o leão, o urso, era um preparo para Golias. Golias era um preparo para Saul, que era um preparo para as tentações da vaidade, do sucesso que viria depois, que por alguns instantes fizeram ele esquecer do coração sacerdotal que ele tinha. Então, nada do que o Senhor permite, e isso é muito interessante porque eu já vivi grandes batalhas, inclusive depois da ressurreição. Mas o fato do Senhor ter marcado meu corpo com a certeza de quem Ele é, na verdade já era um preparo para o que estava por vir. Deus não permite absolutamente nada que não seja para te fortalecer e te conduzir à plenitude daquilo que Ele tem para realizar na sua história. Nos momentos de dificuldade que eu já enfrentei e vou continuar enfrentando, porque o ministério profético é um ministério de confronto, Sim. eu olho para trás e digo: o Deus que ressuscitou cada um dos meus órgãos, Ele é capaz de absolutamente qualquer coisa. Foi. Eu não preciso ter medo, porque Ele foi tão maravilhoso transformando algo tão terrível
em salvação para milhares de vidas, ele realmente consegue transformar qualquer maldição ou aparente maldição em uma extraordinária bênção. Ele é especialista nisso. Então, isso treinou meu olhar. Hoje, quando eu olho uma coisa muito ruim, eu penso, uau, isso vai se tornar algo muito extraordinário, porque eu já entendi que ele é mestre em fazer isso. E esse entendimento te ajuda a perseverar, te ajuda a suportar as esperas, porque a vida é feita de esperas também. E quando você volta, né, quando você ressuscita, volta para casa, qual foi o maior desafio? Uau! Eu costumo dizer que todo ser humano tem um vazio dentro de si que é do exato tamanho de Deus. Ele só não pode preencher quem é autossuficiente. E às vezes a nossa autossuficiência, ela vem como uma resistência que você não percebe. Porque o sofrimento faz a gente tentar se proteger, às vezes com essa autossuficiência. Não, eu preciso. Nunca ninguém me defendeu, me protegeu, eu preciso me tornar uma fortaleza. E sem perceber, a gente acaba resistindo ao próprio Deus na nossa caminhada no Evangelho. Forte. E você acha que está cheio do Espírito Santo, mas a verdade é que você está cheio de si, falando em nome de Deus. E Deus me ajudou muito, porque ele permitiu que eu fosse reduzida a nada. E foi assim que eu cheguei em casa. Eu era uma cantora profissional, eu era preparadora vocal de muitos cantores, eu cheguei muda. Eu perdi minha voz definitivamente, com encurtamento de laringe severo e uma atrofia de prega vocal. Eu era uma pessoa extremamente independente, morei sozinha dos 18 até os 31 e de repente eu estava de fralda, numa cadeira de roda, careca, com as mãos tortas, as pernas tortas. E eu não podia falar, eu falava assim, não tinha voz. Tinha um buraco na barriga. E o Senhor falou assim, você perdeu o chão. Abre as asas. Porque existe um vento que vai soprar Forte isso, gente. Uau! e vai te levar às alturas, porque a minha graça te basta. E quando era muito difícil para mim confiar, mas Imagino. ele me ajudou porque ele me deixou sem escolha. E quando eu vi que ele tinha cuidado do bebê, ele tinha cuidado, né? Ele falou assim, agora eu te convenci que eu te amo. Você estava dormindo, você sempre quer controlar tudo, você sempre quer cuidar de tudo. Você estava inconsciente e eu escolhi os médicos, as enfermeiras, num hospital que você não conhecia ninguém, numa cidade que você não conhecia ninguém. Deus falou assim, você vai conseguir descansar agora e deixar eu cuidar da sua vida? E seu filho? Porque então eu não te conhecia. Não, eu conheci ele já tinha quase 5 meses, 4 meses e meio. E, e na verdade, o coma, ele marcou muito a minha memória, porque eu voltei sem lembrar muito da minha vida. Então, eu não lembrava que eu estava grávida, aquele instinto maternal sumiu. Então, eu olhei aquele bebê e falei, gente, ele é minha cara. Loirinho, de olho azul. E aí todo mundo chorando e eu não sabia o que eu tinha que sentir. Eu tinha medo dele não saber quem eu era. Uma confusão de sentimentos. Eu não podia falar, não conseguia nem chorar. Porque eu estava tão desnutrida e a falência respiratória deixou meu pulmão muito atrofiado. Então eu respirava curtinho, não conseguia mal expressar, não tinha nem lágrima. Então eu fiquei assim, o Senhor falou assim, o meu poder vai se aperfeiçoar em cada uma das suas fraquezas. E foi assim, semana após semana, o amor, a conexão formando de novo. Eu olhava para ele olhava para mim. Gerou de novo, né? Eu fui pegar ele no colo, ele já tinha 2 anos. Por quê? Porque como eu perdi a parede abdominal, eu não podia pegar peso, eu não podia dar banho nele. Eu tinha que ficar olhando de longe e falando, Senhor, eu não tenho do que reclamar, porque o Senhor cancelou o meu velório. Não era nem para eu estar aqui. Então, se eu tiver que olhar ele de longe, eu vou agradecer até o dia que eu puder tocar nele, porque eu confio agora no Senhor. E hoje eu tenho uma relação com o José tão maravilhosa. A gente é assim, meu Deus, é incrível o vínculo que a gente tem, o amor que a gente tem, a admiração que ele tem por mim, a maneira como Deus ressignificou tudo isso,
né? E a gente passou depois por tantos desafios, mas o Senhor nos livrou de todos eles e nos guardou e nos fortaleceu, porque eu creio que Ele carrega o mesmo chamado que eu, que é esse chamado de dizer Deus existe, Ele surpreende a ciência, E representa o seu milagre. Ele envergonha a incredulidade e Ele verdadeiramente tem prazer em manifestar o poder dele no nosso corpo, na nossa alma. Eu falo que eu tive milagres visíveis e invisíveis, né? Que são aqueles que a gente mais precisa. Sim. Porque eu podia voltar cheia de traumas, eu podia voltar amargurada. Poxa, eu não amamentei. Poxa, eu não vi o bebê. Poxa, eu podia voltar revoltada. Mas, na verdade, são escolhas, né? São. Você escolheu Jesus. Jesus pode fazer algo quando Sim. você decide por ele. Sim. Porque está aí, o evangelho está aí, a oportunidade está aí. Mas enquanto a pessoa não decide, eu quero você como meu único Senhor e Salvador. Se você não teve ainda essa oportunidade, essa chance, no seu quarto, no seu carro, não sei onde você está assistindo a esse podcast, você pode falar para ele. Pode ter um encontro com a verdade. A verdade te liberta. Eu costumo dizer que a Bíblia é um manual. E no manual diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, há um encontro com Jesus. Você está se encontrando com a verdade sobre quem Deus é, sobre quem você é, sobre tudo e todo esse propósito aqui da gente estar aqui. E quando você faz isso, aí tudo muda. Aí tudo na sua vida começa a fazer sentido. E você vai descobrindo com ele, porque existe uma vida sem Deus, existe uma vida com Deus. Lá no Éden, tinham duas árvores no meio do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida gera vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal gera morte. Dá um mesmo fruto. Então, ali, por que Deus colocou aquela árvore? Porque ele nos criou a imagem e semelhança dele. E quando ele nos criou, ele não poderia esconder de nós a liberdade. Então ele colocou diante do homem e disse: dessa árvore não coma, porque se você comer, certamente morrerás. Mas o intento de Deus, e claro, ele respeitando, a gente entendendo quem Deus é, que Deus é um Deus de princípio, aquela árvore ali significava a liberdade de uma vida sem ele, porque Satanás já estava ali Sim. na terra. Então, ele disse: existe uma vida sem mim, mas existe uma vida comigo. E Jesus, que é a árvore da vida, ele pode gerar vida em você. E embora os homens, embora Adão, né, escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e os homens por anos, e muitos homens decidiram viver uma vida sem Deus, através da cruz de Jesus. Quando ele veio, ele consumou tudo e ele nos levou de volta ao jardim. E hoje nós temos o direito e também temos a oportunidade de escolher em todas as nossas decisões. Eu quero me alimentar da verdade, do fruto da árvore da vida, ou eu quero ficar na dicotomia do que é bom, ruim, certo, errado, justo, injusto, né? Pode, não pode. Essa dicotomia gera morte. A Então, dúvida gera morte. a dúvida Dúvida gera gera morte. A dúvida é justamente o que a serpente semeou ali. Satanás semeou através da serpente. Porque ele disse o quê? Ele veio trazendo uma outra palavra que não era de Deus, para gerar dúvida no coração da mulher. E ele, né, manipulou, ele de fato convenceu a mulher ali porque houve uma dúvida. Então, tudo que a Bianca passou, tudo que eu passei, para hoje ter confiança, né? Hoje é aniversário da minha neta e ela é o nosso milagre. Ela também teve Coisa linda, não? falência múltipla dos rins e ela viveu aos 2 anos um milagre, né? Ela tinha 1% de chance
E nesse 1%. Se não Meu tivesse nem Deus. 1%, Deus fez, né? E vai Sim. continuar fazendo. Amém. Mas a Annalise é um milagre. Sim. Então, o que eu digo, né? Hoje é um dia muito especial e para viver a Celebrar. confiança e celebrar a confiança. Hoje eu confio que em qualquer situação Jesus pode, Amém. Amém. porque Ele é a verdade e a verdade é que te liberta da mentira de que existe algo impossível. Não existe nada impossível para Deus. Se você está vivendo hoje uma situação que você julga impossível, é porque você não apresentou diante de Deus e de Jesus para dizer assim: eu decido confiar, eu lanço sobre ti as minhas ansiedades. E a Bíblia diz que Ele cuida de nós. E a dificuldade realmente do ser humano é lançar, né? É entregar, é confiar. A maior característica de um líder é reconhecer que precisa de ajuda. Sim. E a gente vê essa dificuldade acontecendo de uma forma muito maior nas mulheres. As mulheres têm dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. Sejam elas dentro de casa, que está ali às vezes com o filho no colo, mexendo a panela, atendendo o telefone, o marido às vezes está na sala sentado, elas não têm coragem de falar, de pedir ajuda para segurar o filho ou para mexer uma panela, porque elas Sim. acham que tem, ou o esposo tem que adivinhar e que elas são suficientemente completas, não precisam de nada. E aí sofre, entra muitas vezes nessa fraqueza, nessa falência múltipla aí, que a gente está falando aí, começa a ter um esfriamento e não sabe, começa a ficar perdida, não sabe o que fazer. E E é essa é a verdade de importante, Cristo, né? é importante mostrar que a pressa é algo completamente carnal. A manifestação dessa dimensão em si mesma é o imediatismo. Por isso as pessoas se tornam místicas. É. Porque elas acham que vão tocar em alguém e a vida delas vai mudar. Elas acham que vão mergulhar numa piscina e a vida delas vai mudar. Elas acham que vão entrar num prédio e receber uma oração e a vida delas vai mudar. Acontece que Jesus nos chama para uma caminhada de relacionamento diário com Ele. Porque quando eu decido me relacionar com Deus e construir uma relação com Deus, eu preciso parar de culpar as pessoas pelos meus fracassos. E as pessoas não querem isso, por isso elas escolhem a religiosidade. Por isso elas escolhem os movimentos místicos. Porque se minha vida não mudou nesse culto, ou é porque o pastor não pregou bem, é porque a igreja não é boa. Só que isso é aquele redecorar a gaiola que eu falei. Eu só estou redecorando. Primeiro a culpa era dos meus pais, que não foram tão bons. Depois foi do marido que eu escolhi. Depois é do pastor da igreja. E você vai passar a vida toda assim? Culpando alguém. Você vai enterrar o seu legado, o propósito que era para você ter vivido? Então, Jesus, ele confrontava o legalismo e a religiosidade justamente porque ele sabia que o imediatismo é uma ilusão, é uma mentira. Na verdade, quando eu coloco toda a minha expectativa em algo ou alguém, eu estou escolhendo a mentira. Eu não estou escolhendo a verdade, eu estou escolhendo a ilusão. Eu estou transferindo aquilo que Deus me deu para o outro para poder depois dizer assim, olha, deu errado porque fulano não me ajudou. Só que a verdade é, não existe nada entre eu e o Pai a não ser Cristo. E a partir do momento que Ele ressuscitou, nada mais é necessário para que eu tenha livre acesso ao Pai. É necessário assumir essa posição e saber que muitas vezes a melhor parte da nossa vida vai acontecer lá na frente, né, Elis? Grandes reviravoltas vão surgir. Sim. Às vezes com 15 anos de cristão, às vezes com 20 anos de cristão, o nosso Deus não é um Deus místico e imediatista. Ele está construindo uma jornada e a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início delas. E por que da espera? Por que você espera 8 anos, mulher? Por que você espera 15 anos, espera 5 meses, espera 9 meses? Porque o processo é o que te transforma. Isso. Para você chegar a receber e estar pronto. E só existe uma forma de acelerar o processo de Deus. É se manter na obediência e no centro da vontade dele. É. Você pode ver que as coisas elas só acontecem, elas só fluem quando A a gente obediência entende acelera. e obedece. Uau. A obediência acelera. Porque a obediência é justamente você entregar, confiar e dizer assim:
Descansar. Eu não vou resistir. Isso é tão poderoso. E quando nós entendemos o valor e o poder que há na espera, a gente entende o quanto é poderoso num âmbito do propósito coletivo. Porque quando a gente fala do propósito individual, a sua história carrega a sua autoridade. A história da Bianca fala da autoridade do público que ela vai impactar. A minha história fala de tudo aquilo que eu vim para gerar na vida de outras pessoas, para Uau. impactar na vida de outros. Porque nós viemos aqui para isso. O lugar da sua dor será o lugar da sua maior autoridade. Uau, Isso é muito forte. Exatamente. Isso é É muito muito forte. forte. Mas daí, por que esperar? Porque, primeiro, essa espera te prepara, te amadurece e te deixa pronto para receber, sem trocar. Aquele que te presenteia e você não ficar como uma criança imatura. O pai vem para abraçá-la e dar o presente, ela se envolve tanto com o presente que ela se esquece do pai. É. Então, mas o que ela mais precisa mesmo é do pai. E o presente é uma demonstração do amor do pai. Mas a criança realmente ela precisa é do pai. E aí isso te amadurece, a espera te amadurece. Outra questão é que no tempo que aprouve ao Senhor significa no tempo oportuno, no melhor tempo, ele vai te entregar. Então, no melhor tempo, da melhor maneira, e nós estamos falando de livre-arbítrio ali no Jardim do Éden, Deus, na sua soberania e no seu amor supremo, sem mexer no livre-arbítrio de ninguém, ele faz com que todas as coisas concorram para o bem. Então, sem mexer no livre-arbítrio, se a Bianca viria a esse podcast hoje, se você viria, se eu viria, o Senhor, ele sem mexer, ele faz com que todas as coisas concorram para o bem. E, de repente, eu não estaria aqui hoje. Teria um outro podcast com outras pessoas, com um outro posicionamento do Senhor em vocês e através de vocês. Exato. Mas porque ele deixa a gente decidir e na soberania dele, no tempo que aprouve, ou seja, no melhor tempo, ele vai glorificar Jesus em nós. E aí as pessoas vão ver, como lá em Paulo, ele diz assim, aquele que perseguia, agora prega o evangelho que ele tentava destruir e glorifica o Pai. Aquela que cantava lá nos palcos, aquela que morreu e ressuscitou, aquela que viveu um casamento destruído, aquela que se divorciou, aquele. E as pessoas vão glorificar ao Pai. Então, quanto mais pessoas o seu testemunho for gerar, quantos mais puderem ser resgatados através do seu testemunho e da sua história, mais o Senhor vai permitir. Porque eu costumo dizer, tudo aquilo que é para destruir, Deus é um bom pai, ele não vai permitir. Saiba disso. Amém. Tudo aquilo que é para te destruir, Deus é um bom pai, ele não vai permitir. Mas tudo aquilo que é para curar, para preparar, para forjar, para transformar, para edificar, ele não vai te poupar. Gente, meu Deus. O que dizer, né? Que momento incrível. A hora passou voando, voando, Uau! voando. Pensa. Glória a E Deus. as pessoas, assim, vocês já deram muitos insights, muitos recados. Eu sei que está vindo um projeto, né, de vocês pela frente. Eu já estou ansiosa realmente por isso. E a gente caminhando aí para os nossos minutos finais. Eu queria que vocês dessem aí uma palhinha e deixassem uma mensagem para quem está aí do outro lado. Eu sei que eles já estão extremamente movidos, porque o Espírito Santo está aqui, né? Meu coração já está aquecido, essa sala já está aquecida, mas eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para quem está ouvindo, para quem vai ouvir esse podcast. Eu queria agradecer a vida de vocês, o tempo de vocês, no dia do aniversário da sua neta, e você está aqui, né? Poderia estar lá celebrando, mas você decidiu estar aqui. Não porque a Luzia está aqui, não porque a Bianca está aqui, mas porque Jesus pode Amém. fazer na vida de quem está em casa através da sua vida, porque você sabia que você tem
aí esse ministério, quer levar a palavra de Deus, você não poupou esse tempo em falar do amor de Deus. Você não negociou, ainda que você tinha uma desculpa muito boa para isso. Então, deixa um recado para o pessoal que está em casa para a gente finalizar. Jesus pode, qualquer coisa que você precisar que ele entre para fazer com você, de transformação, de mudança. Jesus pode se apresentar para você hoje. E Jesus pode mudar a sua história, o rumo da sua história e fazer de você, assim como eu, que vivia do outro lado da tela, né? Me sentar hoje nesse podcast e dizer para você: Jesus pode transformar a sua vida, porque ele transformou a minha. Eu sou uma mulher plena, sem falta de nada. Eu sou feliz, eu sou completa, ainda que não tenha tudo o que eu vou ter nessa jornada aqui na Terra. Mas eu posso te dizer, o mais precioso eu tenho, Jesus. Então, que você se encontre com Ele e você vai viver essa transformação do poder dele na sua vida. Uau. Yeah. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que hoje a mensagem que mais marcou nossa conversa foi a de não deixar que as mulheres desistam de experimentar a inteira plenitude de Deus. Não pare, não pare. O Senhor me deu uma mensagem nesse ano e Ele disse: aonde você for, diga que eu estou enviando anjos a todas as cavernas aonde existe um Elias escondido. Quando Deus entrou na caverna, Ele falou: o que você está fazendo aqui? Ainda não acabou. Come e sai. Existia um legado. Ele tinha que passar o bastão, ele tinha que discipular, ele tinha que concluir. Ele tinha que entender que o inimigo estava blefando. Que aquela intimidação, na verdade, era só um susto. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então, saia da caverna. Existe um legado, existe uma obra para concluir. Meu Deus, saia da caverna, isso é forte. Fica com essa mensagem, fica com essa injeção de ânimo. Porque Jesus fez na minha vida, fez na vida da Elis, fez na vida da Bianca, Ele pode fazer na sua vida que está em casa. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Olha quanto ensinamento. Leve a palavra de Deus através do seu compartilhamento. Se inscreva nesse canal. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Cada menina. Amém. Muito obrigada. Meu Deus.